Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Amados irmãos, eu não iria gravar esse vídeo, mas eu aviso aos pessoal que me conhece dos meus vídeos do canal, que quando acontece uma coisa relevante para o mundo, tá? Eu venho aqui comentar pela palavra de Deus, tá? O que está acontecendo. Então, qual foi o acontecimento relevante? Assim, a gente está vivendo anos em que quase que semanalmente, né, mensalmente, a gente está presenciando a história, entendeu, irmão? Então, o que aconteceu ontem? O ex-presidente dos Estados Unidos e agora candidato e favoritíssimo, né, que antes desse atentado ele já tinha 72% das intenções de voto segundo a pesquisa, né, e o Donald Trump, ele sofreu um atentado ali, né? E tem muitas coisas esquisitas, muitas coisas conspiratórias, muitas mentiras. E como eu sempre disse, irmão, porque como Satanás ele vem fazer sinais e maravilhas, quando você abandona o sistema, deixa de acreditar no sistema, o seu norte é a palavra de Deus. Por isso que eu já citei várias vezes, mas agora eu vou ler todo ele, tá? Que é o Apocalipse 17. Apocalipse significa revelação que Jesus Cristo dá aos seus servos. Eu vou explicar biblicamente o que está acontecendo, o que eles fizeram, o que eles vão fazer e o que vai acontecer, porque a Bíblia, ela prevê também o futuro, porque é um script determinado por Deus, tá? E permitido, os acontecimentos históricos permitidos por Deus. É como se Deus realmente fosse um grande escritor, tá? Só que não de uma obra de ficção, é da nossa realidade diária. Por isso que se você dominar a palavra de Deus em todo o seu aspecto, você consegue prever o futuro. Então vamos lá. O Apocalipse 17, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Então eis que se aproximou um dos 7 anjos que tem as 7 taças e convidou-me dizendo, vem comigo, eu te mostrarei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, com quem os reis do mundo se prostituíram e os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua sedução. Em seguida, o anjo conduziu-me em espírito para um deserto. Ali observei uma mulher montada na besta vermelho escarlate, que estava coberta de nomes blasfemos e possuía 7 cabeças e 10 chifres. Olha o 10 de novo aí. A mulher estava vestida de azul e vermelho, adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas, segurava um cálice de ouro, transbordante de abominações e de tudo que é próprio do engano da sua prostituição. E em sua fronte, ou seja, na sua testa, ostentava a seguinte inscrição enigmática: a Grande Babilônia, a mãe das prostitutas e de todas as práticas repugnantes sobre a terra. Notei que a mulher já estava embriagada com o sangue dos santos, o sangue dos mártires de Jesus. Assim que a vi, fui tomado de grande espanto. Então o anjo me encorajou, dizendo, por que te admiraste? Eu explicarei o mistério dessa mulher e da besta que o conduz, que tem 7 cabeças e 10 chifres. Aqui preste atenção, irmão, porque o Apocalipse, eu não dei a parte daquele ponto lá atrás, porque o Apocalipse, muitos trechos dele são autoexplicativos, entendeu? O livro de Apocalipse eles não está numa sequência lógica linear de fatos alinhados com a história, mas ele está numa sequência espiritual também, entendeu? E se ele é um quebra-cabeça, se você montar, você tem a perspectiva real de todo o cenário. Então o anjo explicando aqui: a besta que viste era e já não é. Ela está para subir do abismo e caminha para a perdição. Os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a criação do mundo, ficarão espantados quando virem a besta, porque ela era, agora não é, contudo virá. Eu expliquei no outro vídeo esse negócio de era e já não é. Aqui é uma expressão enigmática. Mas o que é o seguinte, irmãos, na época que o Apocalipse foi escrito, o sistema político, geopolítico mundial era monárquico, monarquia, era um rei. Esse negócio de república, de democracia, que veio da Grécia, demos, né, povo, kratia, escolha, né,
ele é particularmente recente. Eu expliquei no outro vídeo que a Primeira Guerra Mundial acabou com a maioria das monarquias. Só ficou lá aquela de Mônaco, a da Inglaterra. Mas todos antes da Primeira Guerra, praticamente todos os países eram reinados. Então a República, perante a Bíblia, que esse Apocalipse, por exemplo, ele foi escrito, se eu não me engano, no ano 70 ou 73 depois de Cristo. Então, há mais de 1960 anos atrás não existia a República. Então, ele vai usar umas expressões que talvez você não entenda. Então, por que ele fala que a besta? A besta é um poder, seja político ou econômico. Quando ele está falando da prostituta, ele vai falar que o que é, entendeu? A prostituta é o sistema, irmão, é um sistema mundano. Por que ele fala que as nações se embriagam com ela? É um sistema político, geopolítico, econômico, entendeu? Que manda. Eles que criam leis, entendeu? Eles que criam empregos, eles que criam indústria. Então é um poder, um conjunto de poder, ele tem uma cabeça. E terá uma cabeça que sairá, segundo Daniel, desses 10 chifres, entendeu? Que ele vai se engrandecer, ou seja, a Bíblia dá uma dica que o anticristo ele será um desconhecido, relativamente, e que vai crescer muito. Quem se lembra aqui do Fernando Collor, a ascensão dele foi meteórica, que nos anos 90 ele criou lá, se eu não me engano, foi o PRN, acho que era o PRN, Partido da Reconstrução Nacional. Ele criou e ele cresceu em meses. E foi presidente do Brasil. Entendeu? Depois ele foi empichado lá e tal. Aí falaram que foi serviço de feitiçaria, que fizeram e tal, toda aquela mística ali. Mas o que aconteceu com Collor é muito parecido com o que vai acontecer com o anticristo. Embora eu não esteja preocupado quem é o anticristo, tá? Que a gente vai saber do mesmo jeito. Eu não vou arriscar, porque se eu errar eu perco credibilidade. Eu tenho umas suspeitas, vamos dizer assim. Porque eu também acompanho a história, né? Fora da grande imprensa, é lógico. Então, quando ele fala que ela era, ele não é porque é o seguinte, num sistema, eu vou explicar isso sobre esse vídeo, num sistema de república, de democracia, existe supostos candidatos e que dá a opção do povo escolher. Você tá me entendendo? Do povo escolher. Quando um poder ele chega, eu sempre ouvi falar sobre isso, mas isso não tinha força porque não tinha provas cabais por motivos óbvios. Que o sistema ele lança 2 candidatos antagônicos para disfarçar, mas todos eles têm que ler a mesma cartilha. Então o povo escolhe tanto um quanto o outro. Qualquer um, irmão, entendeu? Eles só estão lá. A palavra de Deus diz em Romanos que a gente tem que orar pelos nossos governantes porque eles estão lá porque Deus permitiu. E muitos candidatos estão lá porque o sistema permitiu também. Então, aparentemente, que governa um governo mais para rico, para classe média, e o outro, supostamente, para ajudar os pobres. Mas no final, tanto um quanto o outro, você está vendo esse governo brasileiro atual aqui. É sempre o pobre que leva na cabeça, porque eles não gostam de pobre. Então, quando ele fala que a besta, no versículo 8, era e não era, porque é o seguinte, essa besta, ela foi escolhida por um sistema fraudulento. A maioria das pessoas não escolheram aquele candidato ou candidata para governar a nação. Então, tá me entendendo? Por isso que ela falando, ela era porque foi eleita na fraude, mas não é porque o povo não escolheu pelo próprio sistema que eles criaram. Vocês estão me entendendo, né? 9. Agora é preciso sabedoria para decifrar. As 7 cabeças são 7 colunas sobre as quais está sentada a mulher. Irmão, esse negócio das colunas. As colunas, né? Colina, né? As colinas. Irmão, tem vídeos interessantes, principalmente do irmão Luiz Timoyama, sobre isso. Para quem quiser se aprofundar de maneira mais técnica. É muito interessante esse negócio das 7 colinas. Que vai muito pro lado da geografia, da região ali, né? Mas não é esse o foco, irmão. Significam também 7 reis, 5 deles já caíram, um ainda persiste, mas o outro ainda não surgiu. Olha, entretanto, quando aparecer, deverá governar durante pouco tempo. Versículo 11, a besta que era e agora não é o 8º rei, é um dos 7 e caminha para a perdição. Olha só, ele está falando de perdição, ele está falando de um evento final, tá, irmão? Se você entender, como eu entendo,
como pessoas que leem a Bíblia, entende? Você vai saber definitivamente que nós, em 2024, eu e você estamos vivendo o final de todo um sistema histórico de mais de 6.000 anos. Ele vai ter um final agora. Por isso que eu afirmei com toda certeza. Daniel 11, se eu não me engano, versículo 22, que o anjo, ele fala, o Gabriel, ele fala para Daniel encerrar a visão, porque se dará daqui a muitos dias, ou seja, muitos 1000 anos. E esses dias de Daniel chegou. Versículo 12. Os 10 chifres que viste são 10 soberanos que ainda não receberam seus reinos, mas que receberão autoridade de monarca por apenas 1 hora, juntamente com a besta. Eles têm o mesmo objetivo: outorgarão à besta todo o poder e autoridade que detém. Irmão, eu acabei de falar, é um sistema. A palavra de Deus diz: o mundo jaz no maligno. Eu falei, não existe governo político sob a batuta direta do Espírito Santo de Deus. Isso só vai acontecer na volta de Cristo na cidade edificada e estabelecida eternamente quando a Nova Jerusalém descer do céu. Então, o que esse Apocalipse 12 está falando ali? De um poder superior que dá o poder dele, assim como Deus deu todo o poder dele para o seu Filho amado Jesus, entendeu? E Jesus, ele usa esse poder para o bem, inclusive nos outorgando o poder de fazer milagres, inclusive. O anticristo também, que ele é um imitão, ele deu o sistema, cujo cabeça é o anticristo, ele outorgou poder. Então vamos colocar para você entender direto, para quem está vendo o meu vídeo pela primeira vez. Para você enganar uma nação, que está ficando mais claro ainda, você tem que, você há de concordar comigo, que você tem que estar em conformidade com os anseios da população. Então, fizeram uma pesquisa dizendo que ideologia de gênero, esse negócio de LGBTQI+, essas coisas, essas pessoas eles representam apenas 1,5% de uma população. Ou seja, a cada 100 pessoas que existem no mundo, entendeu, irmãos? Apenas 15 pessoas são desses. Então, eles são a minoria. Não são nem chega nem perto da metade. Porque a maioria repudia isso. Então, por que a pessoa repudia isso? Porque eles são balizados familiarmente desde a infância nos preceitos que está na palavra de Deus. Como eu falei, a palavra de Deus, as constituições dos países, os códigos penais, eles são baseados na palavra de Deus. Por exemplo, se você andar nu, tirar toda a sua roupa, você pode ser preso por atentado violento ao pudor. Mas quem determinou isso? Por que a pessoa tem que usar roupa? Isso veio lá de Adão, palavra de Deus. Entendeu? Então a interpretação é a seguinte: todo mundo vai ter que usar roupa para cobrir a nudez. Isso veio da palavra de Deus. Por que matar é crime? Quem estabeleceu isso? Foi algum filósofo? Não. Está na palavra de Deus, está em Deuteronômio, nos 10 mandamentos: não matarás. Você está me entendendo, irmão? Então, esse sistema também outorgou. Então, todo esse sistema que a gente é pautado no que é certo, por exemplo, roubar é errado, entendeu? Ele vem da palavra de Deus. E essas pessoas hoje, elas são rotuladas como de quê? Direita ou extrema-direita. A esquerda, como eu também já expliquei em outro vídeo, ela é o contrário, ela combate a palavra de Deus por ódio a Deus. Toda pessoa que é de esquerda radical, ela odeia os preceitos bíblicos. O patriarcado, que é de Deus. A meritocracia, que vem de Deus. Lembra? Paulo falou assim: aquele que não quiser trabalhar, esse que não coma. Entendeu? O trabalho, que vem de Deus. Por isso que eles defendem muito criminosos, que também são chamados de vagabundos, que eles não gostam de trabalhar. Eles esperam os outros trabalhar, construir um patrimônio para ir lá roubar. Então, o próprio sistema, ele outorgou esse poder para a esquerda para eles quebrar o país mesmo. Tá entendendo? Para eles entrar como salvador, e principalmente para os emocionados de plantão, ganhar adoração desses. Porque eles vão. Porque essas pessoas, como disse Jesus, ele veio anunciar um reino celestial. Então a gente tem que investir mais no tesouro do céu, igual Jesus fala. Mas tem muita gente que ainda acredita em político nessa terra. Então, quando vai vir um enganador pregando os preceitos dela,
ela vai adorar, aí que ela vai se afastar de Deus mesmo, vai apostar todas as suas fichas. Por isso que fala que essa grande prostituta, ela está se assentado sobre muitas águas. O que é muitas águas? Para Apocalipse, são multidões de povos, raça, língua e nação. Então, eles outorgarão. Aí o que estão fazendo agora? Eles outorgaram. Eles estão quebrando o país. Você vê o governo daqui, você vê o governo da França, está começando a ter protestos, ameaça de guerra civil nos Estados Unidos. E o que acontece, meus amados irmãos? Agora ele está, vamos dizer assim, o anticristo, esse sistema, a besta, a prostituta, está pedindo brinquedinho de volta. Por isso que você está vendo aí Javier Milei entrando, aquela primeira-ministra da Itália que eu esqueci o nome, não está me entendendo? O Lula aqui está derretendo, o Biden já era, entendeu? Então você está vendo isso acontecendo pelo mundo. Porque ele está pegando o brinquedo de volta. Você tem que acompanhar as coisas históricas, pensar macro, fora da caixinha, irmão. Porque mesmo esses jornalistas que não são da velha mídia, eles são mundanos, eles são ímpios. Alguns podem até falar de Deus, mas não tem a profundidade da palavra de Deus e nem a fé verdadeira que a Bíblia fala para a gente ter. Mas muita gente acaba falando verdadeiras profecias sem saber. Então é isso. Versículo 14, já está acabando aqui, ó. Então guerrearão contra o Cordeiro, que é um Cordeiro, Jesus Cristo, a palavra de Deus. Mas o Cordeiro os vencerá, pois ele é o Senhor do Senhor e o Rei dos Reis, e com eles vencerão todos os seus eleitos, convocados e fiéis. Em seguida declarou-me o anjo: as águas que viste, olha como é que ele é autoexplicativo, sobre as quais 60 prostitutas são povos, multidões, nações, língua de toda a terra. Os 10 chifres e a besta que viste odiarão a prostituta, aleluia. Eles a deixarão arruinada e nua, devorarão a sua carne e exterminarão no fogo. Por quê, irmão? Por quê? Porque, deu dor na consciência. Não. Olha aqui, ó, versículo 17. Porquanto Deus estabeleceu no coração deles a disposição de realizar o propósito que ele tem, conduzindo a concordar e entregar à besta o poder que eles receberam para reinar até que se cumpra as palavras de Deus. E o versículo 18 para fechar: a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre todos os reis da terra. O próprio Apocalipse está explicando. Mas o que ele está falando aqui? Que Deus estabeleceu. Me lembra muito, inclusive a série de vídeo que eu fiz há pouco tempo, que Deus endureceu o coração de Faraó. Por quê? Porque Deus quis brincar? Não, porque Deus quis mostrar o seu poder para outras nações. Então ele usa pessoas, entendeu? Assim, é um momento que ele interfere um pouco no livre-arbítrio, assim, não da pessoa, porque se um rei não quiser, por exemplo, o Ciro, ele permitiu que Esdras, né, Esdras ou Abacu, fosse lá reconstruir o templo. Tá entendendo? Um rei, né, persa da Babilônia, invadiu e pegou os utensílios do templo e o outro permitiu. Por isso que Ciro, naquela ocasião, ele é chamado 3 vezes de meu servo Ciro, apesar dele não ser judeu, apesar dele ser ímpio. Por isso que eu acredito que seja o único rei da Babilônia que foi salvo, né? Então, irmãos, olha só. O que está acontecendo aqui? Eu vou explicar rapidamente para o vídeo não ficar muito longo, tá? Vocês têm que ver a origem, vocês têm que sempre pensar na origem disso aí. Quem é o atual presidente dos Estados Unidos, que está completamente senil? Tem coisas estranhas que aconteceram ali, só que a eleição desse homem se deu no momento de uma pandemia que eu chamo de fraudemia. Irmãos, e agora eu descobri por que essa pandemia veio nessa época. Porque através dela, para ter uma ideia, na posse de Joe Biden, se você pesquisar agora no Google, não tinha público nos jardins da Casa Branca, que é tradicionalmente quando um presidente eleito faz o seu primeiro discurso. Não tinha público. Eles tiveram que fincar 250 mil bandeiras dos Estados Unidos para dar impressão, para tirar aquela impressão dele estar discursando por um gramado, entendeu? Vazio. Foi a primeira coisa esquisita que eu notei. Denúncias de fraude, teve documento na Netflix, voto desviado do correio, voto do Donald Trump lido e sendo jogado no lixo. Por causa da Covid, os fiscais eleitorais americanos tiveram que ficar de costas enquanto eles rasgavam, entendeu? O do Biden é tudo entrado. Então, irmãos, ele ganhou numa fraude. Por quê?
as eleições americanas, bota uma coisa na cabeça de vocês, irmão. As eleições americanas interferem mais no Brasil do que próprias eleições brasileiras. Porque ela é a política mais importante do mundo. Que ela rege tudo, ela muda tudo, entendeu? Ela influencia em tudo os Estados Unidos. Então, tipo assim, o Donald Trump era um outsider, um empresário que foi ridicularizado, mas ele caiu na graça dos povos. Uma das primeiras coisas que ele fez foi dar canetada, que ele é um empresário bem sucedido. Irmãos, esse homem, aí você também para desconfiar. O presidente dos Estados Unidos é um dos cargos, né, uma das funções mais perigosas do mundo. Todo deslocamento dele, ele viaja muito, todo deslocamento de um presidente americano requer o envolvimento de uma grande máquina de guerra, de proteção. Entendeu? Antimíssil, serviço secreto, FBI, CIA. Então, o que acontece? Eu não consigo entender por que um homem que paga por ano mais de 2 bilhões de dólares só de imposto de renda, tu imagina quanto esse homem ganha por ano, querer ser presidente e perder assim a privacidade, inclusive da sua família, para exercer um dos cargos mais perigosos do mundo. E uma da primeira coisa que o Donald Trump fez, antes da canetada que abaixou os impostos para ajudar realmente os mais pobres, foi botar o salário dele simbólico para $1 por mês. Ele falou, eu não preciso do dinheiro de pagador de imposto. Eu tenho como me manter. Eu só estou aqui porque eu estou vendo muita injustiça. Aquele papo, né? Então eu não consigo entender. Outra curiosidade também, irmão, já vou chegar lá na parte da fraudemia, é que a palavra Trump, ela significa duas coisas na etimologia. Trunfo e trombeta. Te pergunto, você conhece alguém que tenha no nome, sobrenome, prenome, trombeta? A trombeta, ela não é o chofar bíblico? Por que esse objeto ele é tão importante na Bíblia? Porque esse objeto ele anuncia uma grande transformação, um grande evento que vai acontecer de proporções mundiais. Então esse homem, ele não é chamado, ele não tem o sobrenome Trump à toa. Tu tá me entendendo, irmão? E o que aconteceu? Esse homem ele cresceu muito, ele ficou muito popular. E os Estados Unidos permite a reeleição. Só que, para se cumprir essas palavras aqui, dele ter que entregar o poder para outro antagônico, que faz justamente ao contrário, que prejudica as pessoas, eles tiveram que criar esse grande aparato, irmão. Essa grande fraudemia que atingiu o mundo inteiro. Por exemplo, assim como a política americana influenciou o mundo inteiro, uma pandemia, uma fraudemia fabricada e chancelada pela ONU, que deveria zelar pela saúde e não participar desses esquemas, ela influencia em tudo. Então, por causa disso, juntando ao fato que a eleição americana não é obrigatória, tá? É voluntária. Então, como não é uma época de todo mundo usar máscara, de isolamento social, tudo favoreceu ao Joe Biden. E o Trump saiu. Só que o Trump ele tinha provas robustas que a eleição dos Estados Unidos foi fraudada. Eram muitos indícios, irmãos, em muitos estados. Aí o que aconteceu? O genro dele, que é judeu, eu não estou falando nada, tá, irmão? Não estou afirmando nada. Eu estou baseado no que saiu na imprensa. Mas eu estou falando assim, se é ele, se não é. Que vai ser o grandão. O Jared Kushner, que é genro do Donald Trump, casado com uma das filhas dele, que é também um empresário bem sucedido, que é um empresário que está desenvolvendo verdadeiros remédios, verdadeiros, tá? Que curam vários tipos de doença, igual o câncer, judeu, que tem um escritório na Quinta Avenida, no número 666, chegou pro sogro, que depois daquele negócio do Capitólio lá, aquela palhaçada toda lá, eles queriam até prender o Trump e tal, falou que era tentativa de golpe, que o Trump era mal perdedor, não sei o que, mas ele estava apontando a fraude. O Jared Kushner chegou para ele, sogrão, fica quieto, aceita a derrota. O Trump, muito resignado,
tá? Tudo bem, tem a prerrogativa de não querer reconhecer a vitória, não apertar a mão do Biden, não sei o que, igual o Bolsonaro aqui, ele estava nos Estados Unidos na posse. Ele não ia apertar a mão do Lula nem a pau, porque aqui é muito parecido o que aconteceu aqui, tá? Com coisas diferentes. Então o que acontece, meus amados irmãos? O Trump ficou quieto. É como se o Jared Kushner falasse assim para ele: sogrão, fica porque tá para se cumprir esse negócio, a ordem tá vindo lá de cima. E você também é um instrumento do sistema. Se você se rebelar contra essa ordem, a gente vai ter que te derrubar e vai botar outro no teu lugar. Entendeu? Um que obedeça. Ou seja, irmãos, estão obedecendo tanto a ordem do sistema lá de cima como a de Deus, permitida. Tu tá me entendendo? Então essa fraudemia, ela foi criada a princípio justamente para que um outro presidente americano entrasse na fraude. Vocês estão me entendendo agora, irmão? E de quebra, por que eles criaram o termo isolamento social? Hoje ninguém mais fala nesse troço, dessa doença. Ninguém mais fala. Porque isso foi uma fraude. Eu falei, se essa doença existir, ela é mais fraca que um resfriado. Então criaram um monstro, uma tempestade no copo d'água, que prejudicou seriamente vocês. Muita gente tinha barraca de cachorro quente, tinha lojinha em calçadão aí, fechou, irmão. Quebrou. Muita gente se suicidou. Teve consequências sérias. É mulher levando surra de cacetete porque foi passear na praia. Irmão, olha só. Quando você vai caminhar na praia, quando você vai caminhar, você vai ver muita gente recém-nascido, muita mãe, muito pai, levando o recém-nascido para tomar sol. Tu sabe por quê? Porque por causa da vitamina D, que é essencial para o corpo, principalmente para os ossos, que essa vitamina só é produzida com o agir do sol no seu corpo. Então, quando você bota todo mundo dentro de casa trancado, olha só o que aconteceu. Eu estou falando de pesquisas, tá, irmão? De levantamentos, vamos dizer assim. Aumentou a agressividade dentro de casa, porque o pai estava acostumado a trabalhar fora. Agora tem que trabalhar em home office. Então o pai tinha um ambiente no escritório, que ele trabalhava em paz, agora tem que trabalhar em casa com cachorro, com criança, com mulher falando e tudo. Então aumentaram as agressões. Entendeu? Tinha gente aí que pulava a cerca, né? E não podia mais pular porque não podia mais sair. Então teve que aturar a mulher dentro de casa mesmo. Então isso aí deu margens, né? E aumentar as taxas de suicídio e de loucura. Irmão, eu vi um vídeo que tinha... A minha esposa até chegou a fazer esses 2 dias, trazer as bolsas de mercado e sair lavando. Eu falei, para com essa paranoia, irmão. Quem é que tá falando isso aí? Olha da onde tá vindo isso aí. Eu vi uma mulher botando todo o dinheiro que ela tinha dentro do micro-ondas, porque eles falaram que o calor matava o vírus, né? Botando todo o dinheiro no micro-ondas, o dinheiro da mulher queimou todo, mais de 6 mil reais, o dinheiro que a mulher estava juntando, por causa dessa loucura. Irmão, as pessoas ficaram loucas. Aí você vê pessoas se apresentando, tocando flauta com buraco, pessoa abrindo buraco na máscara para comer, coisa ridícula, irmãos. Mas o que eles estavam fazendo ali, irmão? Além de influenciar a fraude americana, eles estavam afastando você, inclusive dos seus familiares. Porque eu disse e repito, a união é terrível para o anticristo. É a união e o conhecimento da palavra de Deus. Você se liberta do sistema. A primeira coisa que acabou com essa medida foi o quê? O congregar, irmão. A reunião de amigos. As festas onde você conversa com pessoas que você às vezes vê uma vez por ano. Acabou. Então eles vieram matando um monte de coelho com a cajadada só. Foi uma fraude, irmão. Mas uma fraude agora com intento real. E a palavra de Deus diz, em Naum, vou encerrar o vídeo, que nos últimos dias Deus levantaria os vestidos e ia expor a vergonha da nudez de todos aqueles que vivem na mentira, ou seja, eles iam expor a mentira dos grandes e do pequeno. Irmão, pelo amor de Deus, se você vive numa mentira, se liberta. Irmãos, eu trabalho com vários clientes, eu estou vendo clientes quebrando, acontecendo coisas terríveis, tendo prejuízo de 110, 150 mil reais, e Deus está me falando assim, ó, vê como é que esse cara é. São pessoas intransigentes, são pessoas que não querem saber se eu estou fazendo serviço para outra pessoa, imediatista, querem as coisas na hora e enrola para te pagar. Ou seja, quem comporta
comportamento do espírito de Zé Pilintra, que é ele primeiro, um comportamento egoísta, um comportamento desonesto, essas pessoas estão começando a cair, irmãos, porque são grandes e pequenos. Mas a pessoa só está esperando a caída dos grandão. Vai ser junto, irmão, em nome de Jesus. O inferno não vai ser governado por Satanás. Satanás não vai ser rei do inferno, não. Ele vai ser mais um ordinário lá, junto com um monte, milhões e bilhões de pessoas, irmão. Sofrendo as mesmas consequências de ter prejudicado, de ter matado, de ter mentido, de ter virado as costas, de enfrentar, de blasfemar contra Deus. Esses vídeos aqui é para você vir para a palavra de Deus. Se acalma, irmão, porque mesmo se estourar a Segunda Guerra, se você estiver firme na palavra e Deus quer que você sobreviva, se você morrer por qualquer consequência de catástrofe ou de guerra, você já vai direto pro trono branco com um aval positivo, com 98% de chance de você entrar no céu. Mas muitas pessoas, Deus vai... Eu pedi para ver a grande tribulação, falei no texto ontem. Eu acho que Deus vai me permitir, com proteção. Porque Deus também tem os contra-ataques espirituais dele. Então permaneçam na verdade, irmão. O que está acontecendo é uma grande fraude, é um grande teatro. A esquerda está falando aí que foi facada feita. Meu irmão, se foi muito bem feito. Porque tem uma foto da CNN estampando o jornal de ontem, eles botaram a filmagem super slow motion, dá para dar bala de fuzil 762. Que isso, irmão? Se fosse fake, eles usavam o aparato de Hollywood, que é uma bolsa de sangue de galinha. Essas cenas que você vê a pessoa disparando, aquilo é bala de festim. Mas quando você vê aquele sangue estourando, aquilo ali são saquinhos de sangue com um dispositivo que é acionado por controle remoto, que aquilo estoura. Então o Trump teria usado uma bala voando, eu nunca vi a pessoa fazer, não. Então tem muita gente falando muita besteira, tem muita gente aí se assustando, mas fica com a palavra de Deus, fica tranquilo. Eu tô amando, sabe por quê, irmão? Porque o final de tudo isso, para quem ficar com Cristo, é um final feliz e proporcional. Enquanto o mundo sofrer, ficar assustado, depressivo, se matando, vendendo as coisas no desespero, a gente vai ser mais feliz do que numa época de uma aparente segurança. Você está me entendendo, irmãos? Então perdoa o vídeo longo, foi um vídeo especial, depois eu retomo as parábolas. Deus abençoe a todos grandemente.